Assim como ocorre com os demais insumos necessários para o tratamento da Covid-19, o suprimento de oxigênio utilizado pelo Hospital Carlos Fernando Malzone segue padrões rígidos de controle de estoque e também de qualidade. O estoque do insumo conta com 2 tanques gigantes com capacidade de armazenamento de 19.700 metros cúbicos. Além dos tanques, o hospital conta com uma central de reserva de cilindros avulsos de vários tamanhos e capacidade de armazenamento. De acordo com a administração do hospital, o consumo de oxigênio medicinal antes da Covid-19 era de 22 mil metros cúbicos por mês. Em plena pandemia, o consumo saltou para 26 mil metros cúbicos. Pois bem, nós estamos aqui com a Kátia Silene, ela é gerente de suprimentos do Hospital Carlos Fernando Malzone, e é com ela que vamos conversar sobre essa falta de oxigênio que houve em alguns estados do Brasil e está tendo ainda, Silene. E se isso, de alguma forma, acendeu um sinal de alerta aqui para nós aqui em Matão. Sim. Mesmo na semana que nós soubemos, de todo esse problema lá, Emanuel, essa catástrofe, lá, nós entramos em contato aqui com os nossos fornecedores, até porque a White Martins também é uma das empresas aqui que nos fornece gás, que é o oxigênio medicinal. E como eles disseram, a nossa planta, quem nos atende é a planta deles de Sertãozinho, e a gente ainda tem a segurança ainda de uma outra fábrica de oxigênio, que é de Uberaba. Então, a nossa região, por enquanto, ela não está sob alerta, está confortável, tanto para a White Martins como para a Messer, que é a segunda empresa também que nos fornece oxigênio, tá bom? Agora, não se tem garantias, a gente não sabe como o Covid, ele já está aumentando bastante na nossa região, tanto aqui em Matão, como Araraquara e tudo mais, Não existe garantias. Agora, tanto a empresa quanto nós aqui, estamos toda semana vendo não só oxigênio, como todos os insumos, todos os dias conversando. A gente tem uma equipe multidisciplinar dentro do hospital, que a gente todos os dias vê todos os EPIs, os outros insumos, não só oxigênio. Ventiladores. Ventiladores, como é que está, a manutenção deles, para que nenhum falte. Então, quer dizer, existe toda uma equipe que diariamente fiquem atentas às condições, Essa Covid, ela balançou um pouco a rotina, Com certeza. Uma coisa que era mais tranquila, hoje não, Vamos falar de aventais, de luva, quer dizer, todos os dias a gente tem que ficar muito atento ao consumo. Quantos pacientes nós temos, Aonde estão, como estão, o que a gente está usando, todos os dias a gente tem que fazer essa lição de casa, para a gente assegurar que a gente não vai ter nenhum tipo de falta. Agora, de todos os insumos aí, acho que o principal é o oxigênio, Esse não pode faltar de forma alguma, Com certeza. É um dos grandes problemas que pode realmente dificultar muito a operação, e a assistência a esses pacientes. Todo o abastecimento de oxigênio aqui no Hospital Carlos Fernando Malzone é feito pelo sistema de telemetria, ou seja, isso evita a papelada desnecessária e também mal entendidos, resultado daqueles pedidos feitos de forma burocrática. Totalmente automatizado, Então, quer dizer, a gente tem um ponto de pedido que é por volta de 30%, Então, baixou 70%, já manda essa informação. Em 24 horas o carro está aqui, E esses picos, eles são diferenciados, a gente tem 2 cilindros. Então, quando um está com 30%, o outro está cheio, e assim por diante. Então, com isso, a gente assegura que os pacientes não vão ter nenhuma falta dentro do hospital. E fora os grandes cilindros, que é o granel que a gente chama, que é o que vai para o paciente, pelos dutos, a gente ainda tem os cilindros pequenos, para algumas áreas, para transporte, e tudo isso está acontecendo, o abastecimento tranquilamente. Beleza. Graças a Deus, vimos aí que os estoques de oxigênio medicinal do Hospital Carlos Fernando Malzone estão garantidos. Mas, afinal, o que é o oxigênio medicinal? Esse gás vital para a sobrevivência dos pacientes com complicações pela Covid-19 é a mesma coisa que o ar que respiramos na natureza? Para esclarecer essas e outras dúvidas, nós pedimos ajuda ao Departamento de Química do Instituto Federal de Matão. Com a palavra, a professora Juliana Barreto de Toledo. O oxigênio é um gás que é presente na atmosfera. Então, aqui no ar, conforme a gente está conversando, nós estamos respirando cerca de 20,8% de gás oxigênio, beleza?
Só que no ar tem mais componentes, tem o nitrogênio e tem 1% de outros gases, sendo o principal deles o argônio. Nos hospitais, com o organismo do doente debilitado, seja por Covid, seja por outra cirurgia, seja porque é um doente prematuro, seja porque está em coma, porque não é porque estamos em pandemia que parou de acontecer acidentes de carro, as pessoas pararam de adoecer das outras doenças. Então, essas doenças também precisam, as cirurgias graves também precisam de gás oxigênio, né? E o que difere esse gás oxigênio do hospital do ar? É a pureza. Como eu disse a vocês, no ar a gente tem cerca de 20,8% de oxigênio, certo? E o oxigênio usado em hospitais, a pureza é cerca de 99%. O organismo do doente está debilitado, então ele não consegue ter força suficiente para puxar esse oxigênio, que é o gás vital. Ele é necessário para que todas as reações químicas do corpo ocorram e ele é necessário, então, para a manutenção da vida. A falta de oxigênio nos hospitais é alarmante e pode levar o sistema de saúde ao colapso. A situação é mais ou menos essa. Muitos pacientes com Covid talvez não morressem por causa da doença, mas estão perdendo a vida pela falta de oxigênio. Ou seja, muitas mortes poderiam ser evitadas. Como eu disse, o oxigênio é o gás vital e a gente não consegue respirar uma outra coisa. É ele que mantém a vida. Então, sem ele, as pessoas vão morrer asfixiadas. É gravíssimo. Pois bem, estamos aqui diante de gases, que foram colocados dentro desses cilindros. E o oxigênio medicinal também é encontrado nessa forma. Mas a pergunta que fica para leigo, e eu incluído nesse hall de leigos aí. Afinal, de onde é que vem esse oxigênio puro que é colocado dentro desses cilindros? Com a resposta, então, nos elucide essa questão que não sai da cabeça do professor. Ele vem da natureza. Então, ele não é produzido pelo homem. Ele pode ser produzido pelo homem em laboratório, mas em larga escala, para a indústria ou para hospitais, é produzido pela natureza. Então, qual que é o processo? Você pega o ar e resfria a temperaturas baixíssimas. E aí você agora tem uma mistura de líquidos. E aí um gás evapora antes do outro. E aí nesse processo são recolhidos os diferentes gases. Você consegue separar. Numa indústria, você consegue separar. Coisa que eu não conseguiria agora sim com esse ar em estado bruto. Conseguiria. No nosso laboratório a gente poderia conseguir. Mas com o nariz não. Com o nariz de jeito nenhum. E é esse que é o problema. E se meu nariz conseguisse? Aí não ia precisar do oxigênio medicinal.